Olá, tudo bem? No episódio de hoje do programa Fora da Curva, vamos receber um nome que redefiniu o conceito de alto padrão no Ceará. Um profissional que alia engenharia, arte, sustentabilidade e inovação para criar empreendimentos que mudam territórios. Nós vamos conhecer a trajetória, as apostas e a visão de futuro de Aristarco Sobreira, fundador da AIB Engenharia. Aristarco, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui no nosso programa da Trends. Carlos, o prazer é todo nosso, uma grande alegria, começando dizendo a nossa admiração pelo projeto de vocês, pelo programa e pela trajetória. Pois vamos lá conversar, porque eu acho que tem muito assunto aqui para a gente conhecer, né? Quem é Aristarco Sobreira? Difícil, né, você assim se definir, mas eu tentaria dizer o seguinte, às vezes eu digo que eu nasci engenheiro, né, assim, desde muito cedo, meu pai matemático, professor, então assim, matemática, né, que é a base da engenharia, foi sempre muito forte, e eu sou muito apaixonado pela engenharia, então assim, eu vejo engenharia, Carla, em tudo que a gente faz, eu gosto muito de esportes também, então eu alio muito isso, e assim, mesmo no lazer, em tudo, em qualquer atividade, no meio da rua, o pipoqueiro fazendo uma pipoca, eu gosto de enxergar a engenharia, né, no mundo e usar esses fundamentos da engenharia e da matemática, né, para contribuir, né, no mercado onde a gente atua, sempre com esse sentido de contribuição, e também para gerar um aprendizado, né? Também gosto muito de aprender por dever de ofício, meu pai era professor, e eu acho que engrandece muito tudo que a gente vai fazendo, né? Eu acho que a engenharia, ela traz isso. O Aristarco também é muito focado em esportes. Que tipo de esporte? Eu, desde pequeno, né, comecei, não parei ainda, nem tenho pretensão de parar, mas a gente já fez muita coisa, né? Natação, na adolescência a gente fez vôlei, aí foi vôlei de competição, né? Tinha o Náutico Atlético Cearense, era um time muito forte na nossa época, né? Um técnico saudoso, José Fuzil, que a gente chamava carinhosamente, disputava campeonatos fora, então o vôlei ali naquele período da adolescência foi muito forte. Aí depois também nós continuamos com o hipismo, que é um esporte fantástico. Do hipismo a gente foi para a fossa olímpica, depois a gente fez rally, estou fazendo hoje, chamar de kendo, que é melhor compreendido. Então, fazer esporte é uma coisa assim que também nos alegra e nos motiva muito, e que também é rica em trazer ensinamentos, né, tanto para o dia a dia nosso, pessoal, como também profissional. E o terceiro pilar, talvez, seria aprender. Eu diria que o Aristarco é muito focado em aprender, muita leitura, né, muita análise de todas as atividades aí no dia a dia, né? E isso vai abrindo assim muito horizonte para você fazer correlações, né? O que tem no mundo, você jogar no outro, trazer para o outro, isso acaba que vai ajudando. Você tem uma carreira no segmento da construção civil muito bem consolidada, né, aqui no estado do Ceará. Por muitos anos, você foi da Marquise Engenharia e construiu grandes e imponentes obras aqui na nossa cidade, né? Conta para a gente como começou a sua trajetória. Começou com um ciúme muito forte da minha mãe, porque todo mundo dizia que eu fui da Marquise ou que eu sou da Marquise, e ela refutava isso veementemente. Mas como assim, né? Mas a trajetória na Marquise foi uma trajetória grande, né? Entrei como engenheiro recém-formado, né? E aí nós cheguei a diretor da empresa, né, e fizemos obras no Brasil todo, e foi uma grande oportunidade de eu colocar em prática, né, todos os sonhos que eu tinha e levar a empresa a patamares, né, que eu sonhava como se fosse minha, né. Nós fomos a primeira empresa, junto com mais outras 3, né, um grupo, a conseguir a certificação ISO 9001,
Aqui no Brasil, na região Nordeste, havia apenas uma empresa em São Paulo que havia conseguido isso, né? E também a gente fez projetos fantásticos, né? A gente passou por conjuntos habitacionais, que são obras que trazem um grande desafio, porque é um volume de pessoas trabalhando muito grande. A gente passou por hotéis, a gente passou por obras na beira-mar, né? A gente passou por aeroportos, né? Eu tive a oportunidade de fazer vários aeroportos, já os terminais novos, né? Isso também traz uma vasta experiência. Já depois de saído também da Marquise, né? Tive a oportunidade de fazer parques eólicos, que é uma obra muito diferente dessa obra de acabamento e de muita precisão nos pequenos detalhes, uma obra de volume muito grande. Estamos falando de 250 milhões para você produzir em 10 meses, você precisa produzir aí 25 milhões por mês. É uma beleza diferente. Então foi uma carreira, né, assim, que eu só tenho que agradecer, porque as oportunidades todas se apresentaram e a gente lutou muito para exercê-las. O que significa para você ser um engenheiro com uma visão disruptiva, inovadora? Eu acho que a engenharia, se você evolui, a engenharia é um vasto campo, né, de conhecimento, né, que você pode usar de várias formas. Mas, evidentemente, tem um fundamento muito forte, né, num pensar cartesiano, aristotélico, e que depois eu brincando com os meus filhos, eu dizia que eu precisava me tornar um engenheiro filósofo, para não ficar com uma perna, né, sem desenvolvimento nenhum, um hemisfério do cérebro muito forte, né, o analítico. E aí eu fui cuidando, né, de me fortalecer, ou de procurar aprender, ou de ter interesse, né, nessa outra área, que leva a essa questão de um pensar menos objetivo, não que a gente perca a objetividade, né, mas quando você se propõe a fazer obras disruptivas, que é o que a gente se propõe na nossa empresa, na AIB, a gente pensa muito nisso, no pilar de contribuir com o nosso mercado, você trazendo visões arrojadas, e não é fácil inovar, né? Todos que inovam sabem disso, você sofre bastante, porque a ousadia, ela precisa vir, assim, com um estômago revestido de aço, como dizia o Jack Welch, porque o ser humano, ele é resistente a mudanças. Então, toda vida que você propõe uma mudança de hábito, você encontra muitas resistências. Então, você tem que ser muito resiliente, você precisa ser também muito bem informado, porque desejar mudar alguma coisa sem fundamentação não vai dar em lugar nenhum. Então, isso vem um pouquinho, eu acredito, né? O meu pai é uma grande referência na minha vida, uma grande paixão, e assim, um grande pensador, e isso me fez pensar muito. É uma coisa que eu faço com grande alegria todos os dias, o dia todo, como eu digo para um neto, né? Então, isso vem um pouquinho disso, dessa junção, que eu digo brincando, do filósofo com o engenheiro, para deixar muito bem equilibrado os dois hemisférios do cérebro. Hoje a gente fala muito no mercado imobiliário de empreendimentos com essa pegada mais disruptiva, mas na prática mesmo, esses empreendimentos, o que é ser disruptivo? Falando das suas obras, assim, qual é a sua visão de ser disruptivo numa obra? Disruptivo, eu começaria dizendo que tem algumas pré-condições, né? A primeira é você ter o desejo, né, de exercitar ou de pensar soluções novas que ninguém nunca fez, mas que são bem fundamentadas. Isso, eu posso citar a nossa obra, o Origem Fortim, é um estudo de caso. A obra foi ganhadora do prêmio de melhor projeto arquitetônico do estado do Ceará, um prêmio dado pelo Sinduscom e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou seja, é um prêmio... Belíssima obra. É uma obra muito linda, técnica.
Então lá a gente tinha essa visão do filósofo, é assim, você está na rua, você pensa, você vê uma coisa e diz, cara, eu queria mudar isso. Então a gente quis resgatar nessa obra, por exemplo, o conceito da casa de praia e não o apartamento na praia, né? A gente quis resgatar o conceito exatamente de disrupção, né? Você desconectar daquele dia a dia nosso, que é muito lindo, eu gosto muito, né, assim, de trabalhar fortemente, isso me dá um grande prazer, mas eu também gosto muito fortemente de ter muito lazer. Então, de você ter um projeto onde você desconectasse. E o Origem Fortim trouxe isso. São casas térreas, o carro não chega até a casa, ele entra no empreendimento e tem um bolsão de estacionamento. Dali para frente você vai já em carrinhos de golfe, você vai caminhando, você vai andando de bicicleta, né? Então, isso já começa todo um projeto conceitual muito bem formado, né? É isso que eu disse, se você é disruptivo só por ser, não, você tem que ter bons fundamentos. Então, isso é uma mudança muito grande, a casa é térrea, a casa é plana, é elevada, nós não mexemos na topografia do terreno, isso tem uma visão um pouco ambiental, né? Uma visão fortemente ambiental, você não mexe naquilo que a natureza esculpiu, você tira partido disso. Você tem uma baixa densidade, ou seja, poucas casas. Então, isso é um conceito. Nesse prédio que a gente lança agora, em dezembro, próximo mês, nós estamos lançando o empreendimento agora em Fortaleza, residencial, chamado Artes Meireles, né? É um residencial de 2 quartos, 80, 90 metros quadrados, mas ele traz também um movimento em um outro sentido do que está acontecendo. Hoje a gente tem muitos prédios, né, muito altos, são bonitos, né, claro, mas a gente tem também, né, garagens no sobressolo, paredões de 12 metros de altura, e o Artes Meireles, ele traz uma ousadia, que é um novo olhar sobre o viver de uma forma diferente. Então a gente projeta o prédio da experiência para trás, para dentro, né? Ou seja, a arquitetura e a engenharia tem que favorecer aquela experiência. Então, a gente traz um conceito da gentileza urbana, né? O prédio não tem muros. Ele está localizado aonde ali no Meireles? Ali no Meireles é Pereira Valente com a Frederico Borges, um terreno de esquina, a melhor esquina, porque é favorecido pela ventilação e pelo sol, que é a esquina nascente sul. Né? Há poucos passos ali do polo gastronômico, né? Exatamente, na rua do polo gastronômico, que é a Frederico Borges, e um terreno privilegiadíssimo, a um quarteirão da Dom Luiz. Então, esse projeto traz, né, uma edificação com gentileza urbana, ele não tem muro, né? Ou seja, você tem jardins. Aumenta a sensação, não é nem sensação, aumenta a segurança de fato? Paradoxalmente, aumenta muito a segurança, né? O prédio é dotado de sistemas de supervisão, Foi de segurança. Foi feito estudos para provar que aumenta a segurança tanto de quem está andando ali pelo entorno, como dos próprios moradores? Isso já é mundial, Carla, né? E para você ter uma ideia, em São Paulo a gente vê muito isso, né? São Paulo hoje é obrigatório, né? Você tem que ter o que eles chamam lá de fachada ativa, ou seja, é obrigatório você ter no térreo ocupação, então, e não um muro de 12 metros de altura. O pedestre, né, ele está isolado na rua, né, e está numa escala desfavorável, né, com essa muralha. Então, esse nosso prédio, ele traz isso, esse nosso prédio traz o conceito de lobby office. Eu resgatei da hotelaria, né, eu construí ali o hotel que hoje é o Gran Marquise. Então, a hotelaria é encantador. E a coisa mais encantadora no hotel, para mim, é o lobby do hotel, onde você tem aquela vibração, aquele encontro e aquela vida, né? Então, os prédios residenciais nossos, eles estavam ficando com as recepções desertas. Então, a gente resgata isso. Então, eu tenho nesse projeto, também implantei no Fortim, o conceito de concierge,
que é um conceito que a gente traz da hotelaria, implantei no Fortim e estou implantando nesse prédio que é residencial. Então, você vai ter um lobby no hotel, tem um concierge, você tem um lobby, né, que favorece o social, que favorece o trabalho, né? Então, assim, é um local onde a gente pretende que haja convivência, porque as pessoas estavam se isolando nos seus apartamentos, a pandemia facilitou a que elas compreendessem que isso tem muito valor. Nós levamos a academia para o 14º pavimento. São quantos apartamentos? Isso também é um outro conceito importante, né, dentro da nossa proposta. É um prédio com poucas unidades, são somente 56 apartamentos, e é numa direção distinta do que está todo mundo fazendo. As pessoas estão fazendo 150, 250, até 600 unidades. Isso é uma questão interessante, Aristarco, porque eu estava ouvindo algumas pessoas do mercado imobiliário falando de empreendimentos que estão surgindo aqui na nossa capital, considerados de luxo, alto luxo, e, ao mesmo tempo, quando você vai olhar e ver a quantidade de apartamentos que tem no empreendimento, não é compatível com essa nomenclatura que já quer dizer algo exclusivo, o luxo, algo, né? Então, assim, como é que você vê esse segmento? Na nossa visão, a gente trabalha em um conceito que hoje, né, as pessoas rotulam, talvez não seja nem muito bom isso, né, de rotular, mas é o novo luxo. Esse novo luxo, ou em inglês, o quiet luxury, né? Tradução literal, seria um luxo mais quieto, né? Menos ostentação, né? E mais, digamos, low profile. Então, assim, a quantidade, ela, a meu ver, né, com toda aqui a ressalva, salvo o melhor juízo, ninguém é dono da verdade, né? Isso é uma visão, mas assim, eu acho que a quantidade ela é contrária, sim, concordo com você, né, a esse sentimento de luxo, de uma certa privacidade também, porque isso traz uma felicidade melhor, né? Você morar, eu estava vendo recentemente aí uma reportagem sobre Coreia, Japão, China, locais mega, hiper povoados, né? As pessoas morando quase que num cubículo, né? Numa caixa. Então, a quantidade também traz um outro componente importante no que se refere a investimento. Se você tem um produto onde você tem 300 apartamentos iguais, isso não valoriza. Então, assim, a gente privilegia, sim, a baixa quantidade por entender que essa, digamos, escassez, usando um linguajar um pouco mais técnico, ele é importante para esse conceito do luxo, né? Esse conceito de quem o luxo quer... não combina com escala, né? Não combina com escala, né? E também as pessoas que querem essa experiência diferente. O que assina a nossa marca na AIB é design, a gente quer fazer obras de arte, mais experiência. A gente estuda muito as experiências, né, do ser humano. O que é que vai trazer felicidade? Como é que você pretende, ou o que é que eu posso fazer para o teu dia a dia ou para o teu lazer, que você vai ser mais alegre e mais feliz? E a gente entende o empreendimento com esse propósito, que às vezes parece meio paradoxal ou estranho você dizer que um prédio ou um projeto tenha um propósito, mas nós acreditamos nisso firmemente, e isso é o vetor, é o que dá a direção em todo o desenvolvimento do projeto. É o propósito do projeto. A gente não vende metro quadrado ou área, ou revestimento disso ou daquilo. A gente vende uma experiência, um conceito e um novo olhar sobre o viver. Você que viaja muito, que conhece muitos lugares aí afora, é um observador, gosta de arte, quais, assim, são as tendências assim mais impactantes que hoje você enxerga na engenharia e na construção? Eu diria que a gente caminha em cima de duas direções, né? A gente caminha na direção, Carla, do aumento da produtividade, que é um conceito
fundamental na engenharia, que eu poderia traduzir assim, fazer mais, o que é produtividade? Fazer mais com menos. Então, nessa linha... É possível na construção civil, tecnologia já para substituir o profissional, enfim, o pedreiro e tal? Tem algo nesse sentido ou não? Isso não é que tem, isso é a essência da engenharia. Uhum. Talvez algumas pessoas não percebam, né? Ou talvez alguns engenheiros não percebam, mas isso é o que a gente faz na engenharia todo dia, é aumentar a produtividade, é fazer mais com menos, né? Isso é básico na engenharia. Então, nesse sentido, você tem um vetor que é obras que têm um grande ganho de escala, que tem sistemas construtivos focados, né, nesse ganho importante de produtividade, é um caminho. O nosso caminho, tá certo, é diferente desse caminho. A gente está focando, sempre respeitando a melhor engenharia, sempre respeitando o custo, porque também um outro conceito na IB é que eu trabalho do mercado para dentro da empresa. Uhum. Ou seja, eu tenho que vender por esse preço, eu não quero vender mais caro. Então, a minha obra de luxo ou de design, ela tem que custar o preço do mercado. Então, eu tenho que fazer a minha grande engenharia para dentro. Mas a minha engenharia, ela é uma engenharia que pretende ser alfaiataria, que é um outro caminho esse grande ganho de escala, né? Fazer obras num curtíssimo espaço de tempo, né? Que isso, assim, todo mundo gosta, ganho de produtividade, né? Impressoras rápidas, 3D, né? Mais rápidos. Isso a gente respeita e é fundamental, repito. Mas na empresa não. Na empresa a gente quer fazer alfaiataria. Eu quero fazer obras que tenham muito conceito, que sejam um legado, né? Ou seja, a gente entra um pouquinho, é o termo que a gente vai usar agora na campanha do Artes, né? Numa coisa chamada slow living, né? Que é uma apropriação que a gente faz do fast food. O italiano criou o slow food, comer devagar, comer com propósito, comer saboreando, e a gente adaptou para o slow living, que as pessoas estavam meio zumbis, né? Corre para aqui, corre para ali, corre para lá. Imagina você ter um estudo fantástico que as morando pessoas... distante do trabalho, da escola dos filhos, você, né? Passa aí 2 horas em comutação, né? Pega metrô, pega ônibus, pega carro, você perde 2 horas do teu dia. Esse projeto novo, o Arce Meireles, você não precisa de carro. Você trabalha, você tem lazer, você tem educação, você no centro de tudo, que é o conceito da nossa campanha, você faz tudo a pé. Uhum. Então, isso é o que a gente chama de slow living, né? Você adquirir agora, né, nessa hora do lazer, porque tem que ter a hora de correr, mas tem que ter a hora de descomprimir. Uhum. Então, você está muito bem localizado numa residência onde você privilegia isso. Mas, voltando para a tua pergunta, eu vejo que essas são 2 grandes tendências na engenharia, esse aumento de produtividade e essa outra linha, né, que é uma linha mais boutique, né, uma linha mais alfaiataria, onde a gente valoriza muito a arte. Nós não temos nenhuma dificuldade dentro da empresa em que todo mundo ouça, repita, entenda verdadeiramente que estamos produzindo uma obra de arte, sem que isso signifique vaidade nenhuma, zero, mas é para que as pessoas entendam que a gente precisa fazer uma obra de artesão, que é uma palavra que quando a gente vai ver, né, o artesão, o ofício daquele artesão que faz aquilo com maestria, né? Que é quase que único, né, que tem uma assinatura. Então é um pouco por aí que a gente enxerga a nossa engenharia hoje. E assim a gente enxerga o Origem Fortim dessa forma, né? Sim. É difícil até replicar, né? Eu acho que... Você disse uma coisa meio que quase adivinhando, né? Há 2 ou 3 anos nós procuramos um terreno para eu fazer o Origem 2, né? Procurando em todo o Ceará e até hoje não compramos nenhum terreno. Por quê?
porque a gente tem um compromisso com o conceito. Eu não quero fazer uma obra qualquer, ou em qualquer lugar, ou em qualquer praia. Então, nós não encontramos. Então, são projetos realmente muito especiais. Aristarco, inovar em setores assim tradicionais, como você já falou aqui anteriormente, costuma gerar resistência, né? O novo, ele também é algo que dá um certo medo nas pessoas, né? Sim. E como é que você lidera suas equipes, seus projetos, para criar uma cultura aberta ao novo? Eu começo dizendo, Carla, que, na minha visão, as empresas, elas precisam ter propósito. Uhum. E que as pessoas, ao entrar nessa empresa, estando esse propósito claro, e no nosso caso, lá na IB, uma homenagem de novo ao meu pai, né, que era professor, tem lá um quadro como a gente tinha antigamente, né, lousa, e que eu faço questão de escrever com giz, que eu também fui professor, né, que é uma atividade lindíssima. E lá estão todos esses propósitos e esses valores nossos, né? Então, quando isso está muito claro e está muito presente, eu diria que até certo ponto fica fácil. Porque você tem ali com você pessoas que aderiram, ou que reconhecem valor, que se sentem bem com aquele propósito, né? E então que isso eu acho o valor da marca também. O valor, entende o que é que a gente está fazendo, né? Então eu acho que isso é importante, ter propósito, e o propósito está muito fortemente divulgado e também completamente claro. Tem algum projeto assim específico que você viu na sua carreira como um verdadeiro desafio de realizar? Essa tua pergunta é muito linda. Quando eu estava recém-formado, né, começando, tive sorte de ter grandes diretores, né, que tiveram a bondade de me ensinar, e eu a vontade férrea de aprender. E que o primeiro deles me disse, eu perguntando, né, por que está dando esse problema nessa obra aqui? Você não já tinha que ter blindado da outra obra para que ele não se repetisse? E ele riu, né, muito experiente, eu ali muito acadêmico ainda, né? E aí ele olhou e disse, Aristarco, cada obra é diferente da outra, né? Você blinda tudo, arruma isso tudo, aí na outra obra acontece um outro problema novo que nessa aqui não aconteceu, né? Então, isso é um pouquinho do que acontece aí na engenharia. E quando você pensa no futuro das cidades brasileiras, o que mais te entusiasma e o que mais te preocupa? Eu sou acusado dentro da IB, né, de ser um otimista, né, mas eu me orgulho muito disso. Acho que a gente tem que ver as coisas com otimismo, né? Sim. E claro que o otimista não significa dizer que ele é cego para os problemas, e muito menos que ele é irresponsável, ou talvez até maluco de não reconhecer os problemas que existem. Mas é porque o foco, eu acho que o otimismo é você colocar foco. É óbvio que a gente tem problemas, mas eu sou otimista. Eu acho que a gente tem evoluções fantásticas, né, do Homo sapiens, do saber, né, a evolução na engenharia, a evolução na medicina, essa evolução, né, que acontece na comunicação. Você hoje tem ferramentas de trabalho que dão um ganho de produtividade, né? Essa interconectividade, tudo isso, né? Que são maravilhosos. Então, eu vejo cidades melhores no futuro, eu vejo um urbanismo melhor. Nós acabamos de aprovar um plano diretor aqui, de ter um plano diretor aprovado, né? Quem aprova não somos nós, é a Câmara, mas a gente participa com todos
os atores da Você sociedade, acha né? que houve avanço nesse plano diretor? Eu diria assim, né? Até para demonstrar que não sou um otimista inveterado, Aham. eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. Acho que a gente poderia ter avançado muito mais, né? Estávamos prontos para isso. O plano, eu acho que veio, de novo, salvo o melhor juízo, né? Ninguém é dono da verdade, e também respeitando que existem, claro, correntes, né? de pensamentos e de visões, mas eu acho que a gente estava muito pronto para dar um salto muito bacana. Eu faço parte do Sinduscom. O Sinduscom tem um trabalho ativo de contribuir, né? E a gente exerce esse papel, a gente vai, a gente debate, a gente propõe, a gente não tem medo, a gente não se omite, porque o objetivo ele é nobre. Né? Então, eu diria que o plano diretor, a meu ver, ele vinha com algumas inconsistências sérias. Nós temos alguns artigos, o ex-presidente aí do Banco do Nordeste fez um artigo hoje, inclusive, a tua pergunta é oportuna, manifestando uma opinião que é própria, que é dele, que podemos ter várias opiniões diferentes, mas eu gostei porque eu compactuo um pouco com aquilo, dizendo que a gente podia ter feito uma coisa que gerasse mais de desenvolvimento, que trouxesse maior atratividade para o Estado. Ele começou muito mal e eu acho que terminou de uma forma regular. Né? Mas isso não significa dizer que o próximo não vai ser bom. Eu acho que a gente tem sim grandes avanços e acho que o Estado do Ceará, na área, né, nessa área, vamos chamar das incorporações imobiliárias, né, eu acho que o Ceará relativamente é um bom exemplo e um bom caso, um bom estudo de caso para o Brasil. Né? Nós temos vice-presidentes no Sinduscom que vão dar palestra, né, na CEBIC, né, que fazem parte da diretoria da CEBIC. Falando nisso, Aristar, como é que você vê esse momento do mercado imobiliário aqui no estado do Ceará? Estou saindo de uma reunião acontecida ontem, lá no Sinduscom, exatamente para a gente analisar a pesquisa de mercado que a gente faz mensalmente. Então, este ano é um ano de batida de recorde, em termos de número de lançamento, VGV de lançamento, velocidade de venda. Né? Então, isso é muito animador. E o estado, a cidade de Fortaleza é um caso para o Brasil todo, né? Então, assim, nós temos aqui grandes empresários, nós temos aqui grandes empresas, nós temos empreendimentos arrojados, né? Esses prédios de alta altura aqui na beira-mar de Fortaleza. Isso contribui com o destino, na minha visão, né? Destino turístico, atratividade de negócios. Então, esse ano foi um ano muito bom no mercado. E eu, olhando as notícias do ponto de vista do otimismo, né, a gente teve uma decisão muito boa, que é um aumento, uma mudança na legislação, que vai favorecer o financiamento para as obras de construção civil, taxas de juros já fortemente, eu acho que é quase unanimidade, que a gente começa deve o baixar ano que vem, com certeza, baixando bem, eu acredito nisso, e muitos, acredito não, leio os economistas, né? Então, eu acho que foi um grande ano. 12% no mínimo, né? Eu acho que isso daí é um patamar que a gente chega rápido. Eu gostaria de agradecer, gostaria que você fizesse suas considerações finais. Foi um prazer conhecer sua história e a gente agradece. Eu é que agradeço, Carla, a oportunidade de estar aqui, estar com você, numa conversa que a gente pensa que no começo, quando você disse que vai demorar um tempo de tempo, a gente pensa que não termina noutra. Parece que começou agora, né? Isso é verdade, qualidade. Passa rápido, né? É qualidade, né? Da fantástica profissional que você é. Parabenizar mais uma vez aí o programa, que eu sou fã. Obrigada. E obrigado pelo convite. Você é sempre bem-vindo aqui na Trends. E a gente encerra mais um episódio do Fora da Curva. Hoje nós conhecemos a visão, a trajetória e as escolhas que colocaram Aristarco Sobreira entre os nomes que estão redesenhando o mercado imobiliário do Ceará. Muito obrigada por compartilhar conosco suas experiências e visões empreendedoras, Aristarco. E até a próxima.